Hoje vamos falar de Vale, uma das maiores empresas da Bolsa que está pagando muito dividendo para os seus acionistas. Em 2022, ela distribuiu cerca de 34 bilhões em dividendos. E na última quinta-feira, 26 de outubro, ela anunciou o pagamento de dividendos extraordinários de 2 bilhões de dólares. Somando dividendos com as recompras de ações que ela já fez, do último programa que ela executou, os acionistas já receberam cerca de 14% de yield em 2023. Ou seja, a quem comprou as ações da Vale já recebeu 14% do dinheiro investido de volta só em recompras e dividendos. Isso tudo não é à toa. No último resultado da Vale do terceiro trimestre de 2023, ela mostrou números bem fortes. O EBITDA dela ficou em 4,5 bilhões de dólares, o que é um crescimento de 12% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Mas os principais destaques positivos ficaram com esses dividendos extraordinários e também com um novo plano de recompra de ações. Vale dizer que, apesar dessa elevada remuneração, o endividamento da Vale ainda está bem baixo nos padrões históricos dela. Ela está com 0,6 vezes dívida sobre o EBITDA. Ou seja, a dívida dela está 60% do último EBITDA gerado. Mas e aí, o Mercado Aberto de hoje vai tentar responder para vocês, aliás, não vai tentar, vai conseguir responder por que a Vale está pagando tanto dividendo para os seus acionistas e se ela vai continuar pagando tantos dividendos assim ao longo dos próximos resultados. Então a gente vai falar hoje sobre como a Vale ganha tanto dinheiro, por que ela está distribuindo tudo isso, mesmo com a economia mundial com problemas, e se ela vai continuar pagando dividendos e, obviamente, se ela é um bom investimento para você que tem dinheiro na Bolsa. Então fica aqui com a gente que o Mercado Aberto está começando. Vinheta! Fala galera, Thiago Salomão aqui na área, sempre com ele, Matheus Soares. Como é que você tá? Tô muito bem, e você? Tudo jóia, tudo certo. Nessa sexta-feira, estamos gravando aqui numa sexta-feira, como sempre, né? Dia de resultado da Vale, né? O Dia Vale de resultado da Vale. soltou o resultado ontem à noite, hoje já teve teleconferência, já deu para ler o resultado, acompanhar a teleconferência, em mais um Mercado Aberto de tempo fechado, né? mais uma vez. Um dia de sol aqui, mas... São Paulo. Matheus, meu querido Matheus, vamos falar um pouquinho de Vale antes de entrar na explicação de se ela vai continuar pagando dividendos, se vale a pena investir nela. Vamos dar um passinho para trás, né? O que é a Vale e como é que ela faz para ganhar dinheiro? A Vale é a maior mineradora do mundo, né? Ela produz minério de ferro, basicamente 90% da receita que ela tem uma expectativa, uma projeção de produção de mais de 300 milhões de toneladas por ano. Isso, antes da tragédia de Brumadinho, era equivalente a 400 milhões de toneladas, hoje está ali em 320, com expectativa de crescimento para 360. Mas isso faz dela a maior mineradora do mundo, né? Ela disputa com outras duas grandes mineradoras, que são as australianas Rio Tinto e a BHP Billiton, que, se a gente pegar a Austrália em si, ela produz 900 milhões de toneladas, né? Então é de longe o país que mais produz minério de ferro, mas a Vale nesse mundo é a maior delas. A Vale individualmente produz mais do que a Austrália, onde está a maior produção de minério. Exatamente. E a China gosta tanto de minério por quê? Porque ela passou, entre os anos 2000 até pouco tempo atrás, por um super ciclo de commodities. O que foi o super ciclo? Ela tinha uma demanda muito grande por conta da população, né? A demografia da China. O que estava acontecendo? Crescia muito, né? Um crescimento populacional gigante e uma urbanização. Então as pessoas saíam do campo para as grandes cidades, o que gerou um ciclo de investimento nessas cidades gigantesco. Então, construção de pontes, prédios, arranha-céus. Se a gente falar lá na China, mais de 30% do PIB na China, né, da riqueza nacional, vem do setor de propriedades, né, vem do setor imobiliário. Então, por conta disso, né, é que a China é o maior comprador até hoje de minério de ferro. Porque o minério é a base matéria-prima para tudo isso, né? Sim. Construção de aço, então vai para a indústria civil e tudo mais, construção civil e tudo mais. Né? Exatamente. Então, como é que a Vale ganha dinheiro? Vendendo minério de ferro, mas além disso ela também tem ali a unidade de metais básicos que está exposto a uma transição energética. Agora, tem muita discussão sobre se Vale é um investimento para um value investor, né? Como somos na nossa carteira do Market Makers. Vale a pena investir numa empresa que produz commodity? Eu digo isso porque, né, a gente tem vários casos na nossa carteira onde a gente sabe se o management está fazendo um bom trabalho, se o plano de execução está sendo bem feito, dá para ir acompanhar as lojas se estão fazendo um bom trabalho, vendendo seus produtos. A Vale pode ser a melhor produtora de minério do mundo, produzir o melhor minério do mundo, mas se o minério está em queda e a China estiver em queda,
a Vale vai cair também. Sem dúvida. Né? Então, por isso que tem esse questionamento. Vale a pena investir numa empresa de commodity, pensando em longo prazo, né? Sendo que ela, mesmo fazendo o melhor trabalho do mundo, ela não controla a principal variável dela, que é o preço do minério? Olha, a gente acredita que sim, não à toa a gente tem Vale, né, na nossa carteira. Apesar de realmente é muito difícil saber para onde vai o minério, assim como é difícil saber se, por exemplo, Grupo Soma vai conseguir vender roupas, né? É muito difícil você também saber se o style da roupa, se a roupa vai ser vendida com promoção ou não. No caso da Vale, né, embora seja difícil prever o minério, a gente se baseia no custo de produção, né? Ou no preço que, a partir dali, as empresas do setor não teriam incentivo a investimento. Então, para nós, e isso é muito importante, né? Porque o preço da commodity ela é uma variável que depende da oferta e demanda desse produto, né? Então, quanto maior for a demanda por minério, certamente maior vai ser o preço e o contrário é verdadeiro. Então, é importante que quando você investe numa empresa de commodity, você esteja posicionado naquela empresa que tem o menor custo de produção. Porque ao longo do ciclo, imaginando um cenário em que a demanda é cada vez menor, ela vai ser a última a cortar, né? Ela vai ser a última a sentir esse impacto porque ela tem o menor custo de produção. Quando você diz custo de produção, basicamente é quanto que ela paga para produzir esse minério. Exatamente. Né? Hoje o minério está na faixa de $120 e a Vale, qual que seria esse limiar? A partir daqui não vale a pena ela mais investir em produção? Olha, a gente acredita que ao redor de $70 ali, né? Isso hoje, né? A partir de $70 é um preço que certamente a partir dali ela não investiria em nova capacidade, né? E é justamente isso que acontece. Se a Vale naquele momento não investe mais em capacidade, imagina todas as outras que estavam nesse setor, que não tem a mesma eficiência que ela tem. Exato. Então é um setor muito cíclico, porque é isso, né? Então aí o que acontece? Essas empresas começam a tirar minério do mercado até que a demanda, né? Até que ele encontre a demanda novamente e isso posteriormente... Mas é importante nessa explicação, né? Porque você falou que numa demanda que está estruturalmente em queda, ela vai ser a última a ser impactada. Mas hoje o cenário ainda não é isso para o minério, né? O minério continua crescendo a demanda. Sim, né? Não à toa, né? A gente está vivendo um momento em que é muito difícil saber o que acontece na China, né? Mas a gente tem visto cada vez mais o governo chinês estimulando a economia. Esse, inclusive, 2023 é o ano que o governo mais injetou dinheiro na economia. E apesar de tudo isso, apesar de a gente ver dados difíceis ali de construção e tudo mais, o minério continua no patamar de $120. Ou seja, mesmo que a China a gente não saiba o que está acontecendo, o a gente sabe tá a que caindo. preço que a Vale está vendendo minério. Exato. Então, isso significa que a demanda ainda continua forte, apesar do setor não estar pujante. Eu acho que tem um ponto aí, a China realmente ela o país que mais demanda minério, mas você também tem outros países que estão emergindo também e que vão necessitar de investimentos em infraestrutura, né? Acho que o maior deles, talvez, a maior demanda que deve vir nos próximos anos é da Índia, que deve contribuir ali com mais de 50 milhões de toneladas até 2024, 2025. Para quem acompanha nosso conteúdo ali via newsletter e tudo mais, a gente já escreveu recentemente, já falou até mais de uma vez, né, que a China deve ter um decréscimo da população nos próximos 50, 100 anos e quem deve agregar positivamente para o número de pessoas no mundo, né, que a gente deve atingir em breve até 10 bilhões de pessoas, né, ainda nesse século, a Índia é um desses países, né, junto com o Paquistão, a África subsaariana, mas a Índia é o país onde vai ter um maior crescimento de pessoas, né? Então, muitas áreas ali que necessitam de um investimento em infraestrutura pode acabar demandando esse minério. Tá, você já me convenceu porque que a gente... momento, Salomão, também, que não tem tanta capacidade entrando, né? Deve ter aumento de capacidade ao longo dos anos, mas não é um investimento muito relevante, como, por exemplo, foi o de celulose recentemente, que sofreu com uma alta capacidade. Que nesse ponto o minério sofre um pouco do que o petróleo sente, né? A gente está vivendo um mundo de transição, né? E talvez não é muito amigável falar de novos investimentos em produção de commodity, né? No momento que o mundo está querendo fazer algo mais clean, né? Mais sustentável, esses investimentos tendem a ser menores. Mas você já me convenceu que, ok, um velho investor pode ter Vale na carteira. Só que eu acho que mais importante do que o modelo de negócio em si é o preço. Por que a Vale é barata a ponto de entrar na nossa carteira? Olha, a Vale hoje, né, ela
mas se a gente pegar tudo que ela divulgou recentemente, né? A gente soma ali os 10 bilhões de dividendos que ela anunciou na quinta-feira, né, durante o mercado. Mais o programa de recompras dela, a gente está falando de mais 10 bilhões, a gente está juntando isso 20 bilhões. Ou seja, em um anúncio, ela vai distribuir o equivalente a 6,7%, quase 7% de dividend yield, né? Somando os dois. Então, assim, é uma empresa que está gerando muito caixa, né? O minério, nesse patamar, ela tem conseguido extrair bastante caixa disso e tem distribuído isso aos acionistas. Então, se a gente pegar aqui em 2023, a gente está falando de 14%, de 14% a 15% de remuneração para os acionistas. Olhando para o ano seguinte, deve ser algo parecido, nesse patamar de 10% a 15%. Então, é uma empresa que ela é muito relevante em um setor oligopolizado, né? Então, é uma demanda, é uma produção ali de minério que é organizada, né? Você, como eu disse, você consegue ter uma previsibilidade mínima do que pode acontecer com a Vale, tem uma relevância grande, e então a gente acha que é uma empresa que a gente consegue entender para onde está indo, gera muito caixa, uma dívida muito controlada no momento que o mundo está tendo juros mais altos, né? Ter uma empresa com essa relevância e gerando esse tanto de caixa faz a gente ter uma posição importante na nossa carteira. Interessante. Bom, você já entrou no assunto principal do vídeo, né? Que é o que o mercado espera de dividendos para 2024. Dá para prever que vai manter esses mesmos patamares? Como é que a gente pode estimar isso daí, né? E até pensando no que poderia ser um fator de risco para esse investimento. Porque eu já entendi, a Vale está barata em relação ao que a gente está vendo de ciclo de commodities. A geração de caixa dela é muito forte, já está pagando muitos dividendos, mas o que coloca esse investimento em risco ano que vem? Olha, a gente falou aqui de China. China certamente coloca em risco, né? O patamar está sendo sustentado. O patamar do minério em $120, sem dúvida nenhuma, faz a Vale ganhar muito dinheiro, mas se em algum momento esse preço começa a cair e vem ali abaixo daquele patamar mínimo, né, que a gente falou ali em torno de $70, aí sim, certamente a Vale vai cair, né? Se a gente pegar um gráfico de longo prazo e mostrar como que a Vale se comporta em relação ao minério, é algo que anda muito junto, né? Então, se o minério cair, ela vai cair, sem dúvida nenhuma. E tem também, né, uma empresa que extrai recursos naturais da terra, né? Então, sem dúvida nenhuma, qualquer tragédia, como que aconteceu no passado, né, tanto em Mariana quanto em Brumadinho, certamente vai ser horrível, seja para ela como para o país também, né? Então, acho que... Legal você tocar nesse ponto, Mati, porque eu lembro da reação do mercado naquela época, um evento trágico, né? E ela foi duramente avaliada pelo mercado, mas também penalizada na esfera civil e tudo mais, né? Como é que isso entra na conta de um analista na hora de investir na Vale? A Vale carrega algum desconto em relação a esses eventos e o que ela fez ou faz para impedir que isso aconteça de novo? Não, ela carrega, sem dúvida, ela carrega um desconto. Então, se a gente pegar ali antes de Brumadinho, né, a Vale ela negociava com prêmio quando a gente comparava com Rio Tinto e BHP, que são as concorrentes dela, né, as competidoras dela. Depois da tragédia, ela passou a negociar com desconto. Então, de certa forma, o mercado já coloca na conta esse desconto que aconteceu devido à tragédia. Então, se a gente pegar os patamares de múltiplo que a Vale negocia, ela está negociando a 4 vezes a relação EV/EBITDA, né? Se a gente pegar a média histórica, seria ali ao redor de 5 vezes, 6 vezes. Então, acaba que é uma empresa que está negociando na banda de baixo ali da média de múltiplos dela e carrega esse desconto com relação às grandes outras mineradoras. Mas e o que ela vem fazendo para impedir que isso aconteça de novo? O que ela já fez? Então, a Vale ela vem descomissionando várias dessas minas que tinham algum risco de tragédia, né? Então, isso vem acontecendo desde a tragédia. Hoje a Vale já é uma empresa muito mais segura e que investe muito mais em segurança, né? Então, acho que tem essa questão e tem todo esse valor, né, que ela despendeu ao longo desses últimos anos, de mais de 37 bilhões de reais. 37 bilhões de reais entre descomissionamentos provisão de tragédia e tudo isso aí. Entendi. Bom, então já entendemos por que ela tem desconto, já entendemos por que vale a pena investir na Vale para longo prazo, e você já falou do risco China.
Mas então, qual é a sua cabeça como investidor? Eu sei que a gente tem ela na carteira, né? Mas o que te faria aumentar a posição ou retirar a Vale? O que faria um gatilho aí de mudança de posição? Olha, eu acho que o que faria a gente aumentar a posição em Vale seria, é contraintuitivo, né? Mas o minério se aproximar cada vez mais de um patamar ali onde não faz sentido para outras mineradoras manter produção, né? Manter a oferta de minério. Então, é contraintuitivo porque a gente vai aumentar. Se cair, provavelmente ela vai cair, né? Exatamente. Se o minério cair, provavelmente ela vai cair e a gente vai aumentar, porque a margem de segurança também vai aumentando, né? Quanto mais próximo ali desse custo marginal de produção e ela tem o menor, né, dentre os custos, maior a sua margem de segurança também. É que não necessariamente aumentar, né, Mati? Porque se a ação cair, ela vai perder uma importância percentual na carteira. Sim. A gente pode só trazer de volta para o patamar que ela tinha antes na carteira. Sim. Né? Em tese é um aumentar, mas para voltar ao patamar anterior. Sim. Mas a gente não deixaria de investir porque o minério caiu. Sim. Eu vejo a Vale hoje como era uma Petrobras no passado. Então, qual passado? No passado, antes de ela começar a distribuir esse montante tão relevante de dividendos, né? Então, era uma empresa que vinha crescendo produção, né? Vinha gerando muito caixa, diminuindo a alavancagem. E hoje a Vale, embora ela não esteja tendo um crescimento de produção, ela tem gerado muito caixa. Então, a gente falou aqui do tanto que ela distribuiu, quanto que ela está recomprando de ações, e a alavancagem dela ainda é muito baixa. O que permite com que ela, inclusive, distribua mais dividendos extraordinários em algum momento. Então, é um pouco disso, né? Se a ação cair e a empresa continuar gerando caixa, né? Esse percentual de remuneração aos acionistas deve até aumentar. Então, é isso que faz a gente ter confiança na tese. É muito difícil saber o que vai acontecer na China, sem dúvida nenhuma, mas se no pior momento da China, que é o que a gente está vivendo, o minério ainda continua no patamar relevante, e se as coisas começarem a melhorar por lá? Né? Será que o minério não pode para $150? Tem esse ponto também, né? O que eu sinto como investidor, né, sobre Vale, a gente nunca vai saber tanto de Vale quanto a gente sabe de outras empresas que a gente investe. A gente pode visitar e acompanhar a evolução das vendas das lojas e tudo mais. A Vale sempre vai ter uma incerteza no ar, porque muita coisa passa pela China. Né? A gente conhece o que a Vale faz e ela tem um ponto que vai meio que na contramão do que a gente defende aqui, né? Que a gente gosta de olhar aquilo que pouca gente olha. A Vale, pelo contrário, quase todo mundo olha. Mas o que a gente usa a favor disso é que a gente já consegue identificar onde que ela é boa. E a gente sabe que nesses pontos ela é boa. Acho que o grande risco está principalmente em saber sobre China, mas o que defende essa tese de investimentos é o preço. Né? E hoje a Vale está em relação ao que ela gera de caixa, ao que ela é negociada, ao que o minério de ferro é negociado e para onde ele pode ir, ela está num preço, se for colocar tudo numa caixinha, assim, a relação risco-retorno é interessante. Né? Não é um trade de commodities, a gente não está comprando minério. A gente enxerga que nesse patamar tem mais chance do minério subir do que cair, e caindo, a Vale tem essa vantagem em relação às outras mineradoras. Né? E tem um ponto aí, Saloma, você disse exatamente, a gente gosta de olhar a empresa que ninguém olha, né? Porque a gente consegue ter alguma vantagem competitiva, e quando a gente olha a Vale, o mundo inteiro olha a Vale, né? O analista de Nova York, o analista chinês, o analista brasileiro aqui nos bancos. Então, assim, muita gente olha, a gente acredita. Então, tem menos vantagem informacional nesse sentido. Por outro lado, o que a gente viu na Vale esse ano, principalmente, muita gente vendendo Vale, né? Usando como financiamento para comprar, por exemplo, ações mais expostas ao mercado local, acreditando numa queda de juros. Dado que a China tá muito ruim, né? Os números por lá, muita gente usou a Vale para se financiar com outras ações. Então a posição técnica na bolsa também ficou ruim, né? E a gente gosta disso também, né? A gente gosta de um pouquinho diferente do que o mercado está fazendo. Então, talvez a gente esteja se adiantando ao que pode ser uma empresa que gera muito dividendos ainda mais lá para frente, mas às vezes você tem que pensar um pouquinho mais lá na frente e se adiantar nesse sentido, né? Porque quando todo mundo começar a olhar a Vale, quando todo mundo falar, já conseguir ver o quanto de dividendo que ela tem potencial de pagar, a ação não vai estar negociando nesse patamar também, né? Então aqui a gente preferiu alongar o horizonte de investimento e acreditando nesse crescimento de dividendos que ela vai ter.
Excelente. Bom, se você investe em Vale, então já deve ter ficado feliz com esse vídeo. Se você ainda não investe, talvez vai começar a repensar um pouco aí na carteira. Mas legal, muito bom. Salomão, agora é a hora de comentar aqui sobre as perguntas, comentários que o pessoal que assiste as nossas lives aqui, os vídeos, colocaram ali no YouTube. Comentando comentários? Isso? Comentando comentários, eu acabei de apelidar. Legal. Acabei de apelidar. Aqui, ó, o Civil Park. Quem? Civil Park. Civil? Civil Park. Parque? Tá em inglês. Civil Park. Ah, entendi. É. Tem um jogador na Coreia do Sul, né? O Park. Será que é parente dele? Talvez seja. Só tem o Civil, né? Tudo junto, é Civil Park. É diferente. Mas vamos lá. Excelente vídeo. Parabéns sobre Emiglu. Fala pra nós o que está acontecendo com a Pets. Ela já caiu mais de 50% nesse trimestre. Tá falando do vídeo passado. Foguinho no final. Foguinho? Foguinho. Fogo no parquinho? Fogo no parquinho da Pets. Putz, que dó, né? Eu imaginei os animaizinhos ali. Né? A Pets, a gente tem conversado com muita gente aí para entender. Acho que o preço do IPO foi muito mais alto do que deveria, mas talvez ela tá valendo muito menos do que deveria. Eu até imagino que tem algumas similaridades com o que aconteceu com o Magalu no sentido do setor inteiro, né? Acho que quando a Pets fez a IPO, gerou muita atenção, muita gente começou a investir nesse setor e aí, né, os retornos diminuem, não tem jeito, né? Mas isso a gente pode guardar para uma próxima... já tô estudando esse papel aí, a gente tá dando muito spoiler aí, mas eu acho que é um bom tema. É um tema bom para cachorro. É um tema bom para cachorro. Ó, segunda pergunta ou comentário. Luizinho, Cário Calls. Luizinho, Cário Calls. Não, esse pessoal tá nomes rebuscados. É diferente. Falam e não admitem que a Magalu foi mais uma grande bolha do mercado financeiro. É uma forma de ver, né? Eu acho que talvez ela só subiu 93.000%, porque também ela caiu demais, né? Ela valeu muito menos do que deveria valer. Talvez ela chegou a valer muito mais do que deveria, mas essa euforia e pânico a gente vai ver em muita coisa no mercado, né? Não é só em Magalu, a gente viu em Bitcoin, a gente viu em várias fintechs aí, a gente vê em todo canto, né? Mas geralmente esse é o comentário de quem nem compra nem vende, né? Ou então nem está na bolsa. Né? Acho que faz parte da própria dinâmica do mercado essas infladas e murchadas de preço bem acima do normal. Agora, ó, lucro em ação. Gostei. Nem passo perto de Magalu, mas o conteúdo vale o like. Pô, legal. Valeu melhor demais elogio, aí. Né? É o odeio essa empresa, adorei o vídeo. Muito bom. Valeu. Vamos lá, Breda. Com um D só. Então não é o famoso Breda. Não é o Breda. Quer dizer, o famoso Breda. Fiquem atentos ao Marco Polo. Olha, temos ouvido bastante sobre Marco Polo, hein? Bastante. De gestores mais value investors até gestores com perfil mais defensivo. Estamos estudando Marco Polo. O que eu mais tenho... Não temos na carteira. O que eu mais tenho ouvido, né? Ela está subindo quase 100% no ano e está mais barata do que estava um ano atrás. Então, vale a pena estudar. Vale a pena. Silvio do Condado, por favor, analisem o EBR3. A gente vai fazer um programa de Oi. No Mercado Aberto número 100, a gente fala de Oi. Não, brincadeira, mas todo o programa pede. Não é possível. O Josué que coloca o comentário ali. Não é possível. Mas toda vez é um diferente, né? Silvinho do Condado. Até um nome sugestivo. Bom que tá por perto aqui. O papo tá bom? O papo tá bom. Olha, pessoal, adoramos aqui os comentários. Continuem postando aqui, comentando, dando like. Que a gente vai estar por aqui mais vezes, né, Saloma? É isso, toda terça-feira, 18 horas, tem novo episódio do Mercado Aberto. É isso aí. Nos vemos então. Tchau, tchau.